Fala pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Leonardo e hoje eu vou fazer para vocês uma parte da minha Bookshelf Tour. Eu vou mostrar para vocês a minha pequena coleção de Tolkien, então, vou mostrar alguns itens de Tolkien que eu tenho, os livros e outras obras da coleção. Inicialmente eu vou fazer aqui apenas uma introdução, né, de como eu conheci Tolkien e em seguida vou mostrar para vocês a minha seção na estante sobre o J.R.R. Tolkien. Bom, Tolkien eu conheci inicialmente pelos filmes, tá? Então, ali por volta de 2001, saiu o primeiro filme do Senhor dos Anéis. Eu lembro que nessa época que saiu o filme, eu estava em Poços de Caldas, né? Eu estava em férias com a minha família. Eu lembro que a minha mãe, minha madrinha, o esposo da minha madrinha e acho que alguns outros integrantes da família foram ver esse filme lá em Poços de Caldas. Eu lembro que eu queria muito ver o filme, mas eu não podia, na época que lançou, ele era mais de 12 anos, acho que era isso, a idade mínima era 12 anos, eu não tinha 12 anos, em 2001 eu tinha 10 anos, então acabei não podendo assistir, né, naquela época eu realmente não podia assistir, né, havia proibição, o responsável tinha que assinar um termo de responsabilidade, enfim, tinha toda uma polêmica por conta disso, né, hoje em dia a gente vê que, às vezes, né, menores de idade vão ver filmes de mais 18 no cinema. E naquela época era assim, e eu não consegui ver o filme antes dele sair em DVD. E aí eu queria muito ver, não conhecia a obra, mas achei muito interessante, achei muito, muito legal. Sempre fui apaixonado por temáticas de Idade Média e tudo mais. Queria ver o filme. E eu comecei a ver que tinha muitos itens, né, sobre o Senhor dos Anéis saindo. Então, você tinha chiclete, você tinha bala, você tinha cards de Senhor dos Anéis. Tinha várias coisas que estavam saindo pra comprar. Eu lembro que até na época eu comprava não sei se era um doce, se era uma figurinha, ou se era um chiclete, que vinha uma figurinha do Senhor dos Anéis, era um card ao estilo Super Trunfo, por ali, mas eu nunca mais encontrei esse tipo de produto, eu nunca mais achei. Hoje, de cards assim que a gente pode ter, se não me engano, é do Magic the Gathering, você tem uma coleção só do Senhor dos Anéis, uma coleção que até teve certas polêmicas. Após isso, no ano seguinte, quando saiu As Duas Torres, eu fui ver no cinema. Eu lembro que quando eu fui no cinema, minha mãe, acho que ela até assinou um termo. Não lembro se ela assinou um termo ou se já era liberado. Mas eu consegui assistir As Duas Torres no cinema. Lembro muito que eu e minha mãe, a gente ficou encantado pelo filme. Tínhamos os 3 DVDs, né? DVDs duplos ainda, na época que saiu e tal. O DVD ele era bonito, porque você abria, ele tinha uma capa um pouco dura, assim, né? No DVD, ele vinha com uma caixinha de proteção. Tudo isso, infelizmente, com o tempo, a gente acabou emprestando esses DVDs para uma pessoa. Essa pessoa não devolveu e sumiu, né? Então acabou roubando esse box que a gente tinha dos 3 DVDs duplos do Senhor dos Anéis. A gente só recuperou depois, a gente comprou os DVDs simples mesmo e não comprou com a versão estendida e tal, era um DVD de versão estendida também. Infelizmente aconteceu isso, mas em 2002 eu tive contato já com o filme, né? Eu tinha visto já a Sociedade do Anel, vi As Duas Torres e comecei a querer saber mais sobre esse universo. Então, no meu colégio, na biblioteca, tinha os 3 livros. Se não me engano, tinha apenas a versão... inicialmente tinha a versão única do Senhor dos Anéis. Então, era um livro gigantesco. Eu comecei a ler, pedi né, emprestado da biblioteca, né? Fiz o aluguel ali da biblioteca, na escola. E comecei a ler o Senhor dos Anéis e tudo mais. Lembro de eu ficar muito impaciente com o Tolkien na Sociedade do Anel. Lembro da vasta descrição do Tolkien, e um garoto de 12 anos, naquela época, já não tinha muito hábito da leitura, mas eu queria muito saber sobre essa história. E eu achei muito maçante o início da Sociedade do Anel. Quando vai pra questão, né, do segundo livro, aí as coisas já andam um pouco mais pra mim, ou então eu acostumei realmente com a escrita do Tolkien, e pra mim o livro ali vai deslanchando. No ano seguinte, fui ver O Retorno do Rei, claro, já ali ficcionado, sabendo da história, vendo que tinha algumas diferenças do livro e do filme, porém não estragou minha experiência de forma alguma. Pra mim é uma obra-prima do cinema, O Senhor dos Anéis tá pra mim entre um dos maiores filmes da história do cinema. Mesmo sendo um filme de fantasia, O Senhor dos Anéis ele é uma obra que eu normalmente via uma vez ao ano, pelo menos eu fazia um dia de Senhor dos Anéis e assistia os 3 filmes, versão estendida. Começava de manhã, eu lembro que só terminava de noite. É uma obra que me tocou muito, é uma obra que eu gosto muito do universo do Tolkien. Acho ele fundamental de leitura para as crianças, fundamental leitura
para adolescentes e adultos. Qualquer faixa etária você consegue ler algum tipo de obra do Tolkien. Claro, umas são mais indicadas para certa idade, por exemplo, o Hobbit é mais indicado para as crianças, o Senhor dos Anéis ali, você entrando na adolescência, você consegue ler tranquilamente, O Silmarillion, na adolescência para fase adulta, eu acho mais recomendado, porque você já tem uma bagagem de leitura maior, você consegue ver os elementos do Silmarillion com uma clareza maior, até mesmo pelo seu desenvolvimento. Então eu acho que uma leitura, no caso de uma faixa etária. Bom, agora eu vou filmar ali para vocês essa sessão que eu tenho do J.R.R. Tolkien. Minha coleção ela é bem pequena, então assim, não achem que vão ter prateleiras e prateleiras, é apenas uma prateleira, mas que eu tenho as principais obras e tem alguns itens que eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Então fiquem aí com a minha prateleira e minha coleção de J.R.R. Tolkien. Bom, pessoal, aqui eu tenho a minha coleção do Tolkien. Eu vou mostrar para vocês aqui apenas uma flâmula que eu tenho aqui, tá? Essa flâmula aqui é de MDF, tá? Então, comprei na Shopee, não foi cara. Então, essa flâmula eu achei bem interessante. Tem a Árvore de Gondor, é do Senhor dos Anéis, então fiz essa aquisição. Aqui eu tenho, são 4 bonequinhos, de RPG, mas inspirados em Senhor dos Anéis. Então eu tenho aqui o Gimli, Aragorn, Legolas e Gandalf. Então são esses 4 bonequinhos, botei nesse suportezinho aqui, nessa base de madeira. Eu vou ter aqui aquela promoção que teve no Bob's, tá? Então eu tenho aqui o Gimli. E achei esses bonequinhos bem caros, tá? Senhor dos Anéis, não achei que valia tanta pena, mas o Gimli, ele é um dos meus personagens favoritos. Então acabei adquirindo só o Gimli. Aqui eu tenho 2 marca-páginas da Árvore de Gondor, com a espada com a Narsil. Então, bem interessante, achei bacana. Também na Shopee. Eu tinha 4, acabei dando 2 marca-páginas para alunos, que também são fãs de O Senhor dos Anéis. Então, achei bem legal essa aquisição. Aqui nessa bolsinha, nesse suporte aqui, eu tenho o anel, tá? Então, esse anel ele é bem simplesinho, tá? Então, pretendo futuramente adquirir um outro de uma maior qualidade. Tenho aqui também a Folha de Lothlórien, tá? Ele é um pingente, então aqui eu consigo prender numa camisa, numa casaco, alguma coisa assim. Tenho aqui o pingente que a Arrey dá para o Aragorn, a Estrela Vespertina aqui, se não me engano é esse o nome. Então eu tenho aqui, muito bonito. E para fechar aqui deste itemzinho, tenho um pingente da chave de Erebor, tá? A chave dos anões do Hobbit. Isso aqui é para colocar num cordão, alguma coisa assim. Normalmente eu não uso, cordão, mas se for fazer alguma coisa, dá para colocar em um cordão. Aqui eu tenho uma chave de Erebor, num tamanho mais original. Ela é de impressão 3D, então ela é bem levinha, tá? Não pesa nada. Tá aqui com as runas, Então, bem bacana. E esse item aqui eu fiz uma portinha, tá? De Hobbit. Mesmo suporte que eu usei dos outros bonecos. Acabei pintando em verde e fiz aqui o detalhe, Aquele mesmo suporte de madeira. Achei que ficou legal. Então eu deixo aqui perto da minha coleção. Bom, esse daqui são 3 posters que vieram no box do DVD do Senhor dos Anéis, tá? No caso do box do Retorno do Rei, em específico. Vem 3 posters aqui, eu não vou tirar porque eles são bem antigos, tá? Mas um pôster do Aragorn, do Frodo e da Arwen. Bom, aqui nós vamos para começar as coleções, Então, aqui é o primeiro livro. É um livro que eu estou lendo, tá, pessoal? Esse livro aqui é o Silmarillion. Eu voltei a leitura dele. Eu já tinha lido há muito tempo atrás, então voltei a leitura dele agora com uma edição mais completa, uma edição mais com traduções melhores. Tudo aqui no caso, para eu voltar e entender melhor aquilo que eu já tinha lido na adolescência. Então eu tenho essa edição, tá, do Silmarillion. Eu tenho essa edição aqui do Hobbit, tá, comemorativa. Se não me engano, essa daqui foi de 75 anos na época, se não me engano, da Martins Fontes ainda. Então eu tenho essa edição aqui, foi a edição que eu não li o Hobbit nessa edição inicialmente. Eu tinha lido o Hobbit numa edição que um amigo tinha me emprestado, mas essa aqui é a minha primeira edição do Hobbit, a edição que eu comprei, o meu primeiro trabalho, fui e comprei essa edição de O Hobbit, tá? Tenho aqui a edição do Hobbit da
da HarperCollins, a nova, né? Muito bonita. A capa muito bonita, tudo muito bem feito pela HarperCollins. Tenho aqui o box do Senhor dos Anéis. Esse box aqui quem me deu foi minha esposa. Então, eu ainda não li, tá, o Senhor dos Anéis nesse box novo. O pessoal tem falado que as traduções são muito boas, que a versão é muito boa. É melhorada, né? Uma versão melhorada da Martins Fontes. Então aqui tá o box, né? A capa dele. Né? Muito bonita essa edição da HarperCollins. É um box que você vê que é uma qualidade boa. Ele é todo preto até internamente, né? Normalmente quando a gente compra um box, a parte de dentro tá toda branca, né? Não tem um cuidado maior com essa parte da estética. Então aqui nós temos a Sociedade do Anel. Tá? É o primeiro livro. Em seguida nós temos As Duas Torres. Temos também, para finalizar, O Retorno do Rei. Muito bonita essa edição, tá? Fiquei muito feliz quando ganhei. Ganhei de presente de Natal da minha esposa. Então tem um lugar especial aqui na coleção. Tenho aqui A Natureza da Terra-média. Uma capa lindíssima também. A gente vê que é uma capa muito bonita. Tá? Esse suportezinho aqui, até explicar para vocês, é o suporte que normalmente eu coloco a luz para iluminar aqui a prateleira, tá? Então eu tirei aqui para conseguir puxar os livros para vocês. Temos aqui Contos Inacabados. Tá? O Contos Inacabados, ele veio, esse livro ele vem com um pôster, esse pôster aqui. Ele tá um pouco amassado, porque eu enrolei ele junto com os outros posters daquele Canudinho do Senhor dos Anéis do Retorno do Rei. Tá? Então ele vem com esse pôster aqui. Talvez futuramente eu coloque ele em um quadro. Tá? Mas tem aqui o Contos Inacabados. Naquela edição do Hobbit, se não me engano, ele veio com esse pôster aqui, de Valfenda. Vou mostrar pra vocês. Pôsterzinho aqui de Valfenda. É muito bonito também. Então, naquela edição do Hobbit veio esse pôster e Contos Inacabados veio com aquele pôster ali. Temos aqui A Queda de Númenor, com as ilustrações do Alan Lee. Uma edição muito bonita. Temos A Queda de Gondolin. As ilustrações do Alan Lee são muito bonitas, né, gente? Eu fico impressionado, às vezes, com a qualidade e a beleza que essas edições trazem. Tá? Aqui, ó. Muito bonito. Temos o clássico de Tolkien, né? Beren Lúthien. Né? Muito bonito. É uma tragédia, infelizmente, mas até a gente vê em Senhor dos Anéis, né? Arwen e Aragorn. O Aragorn cita, né, a Beren Lúthien durante a jornada. Né? Aqui, a parte de trás. Acho que eu não mostrei pra vocês da Queda de Númenor, né? Deixa eu ver aqui a capa de trás aqui da Queda de Númenor. Muito bonita também. Temos Os Filhos de Húrin, ou Húrin, depende aí, não sei qual é a pronúncia correta. Uma capa também muito bonita, né? Aqui a parte de trás também dela. Muito bonito mesmo. As edições da HarperCollins, elas têm um primor muito grande, gente. É impressionante a qualidade. Aqui nós temos A Sabedoria do Condado, tá? Esse livrinho aqui eu comprei quando eu estava vendo alguns livros no sebo, tá? E surgiu esse livro. E eu fiquei curioso, acabei trazendo para casa. Tudo sobre o estilo de vida dos hobbits para uma vida longa e feliz, né? Então, é um livrinho bem interessante, assim, ele aborda diversos temas sobre como é o meio de vida dos hobbits e como eles são felizes, muitas vezes tendo uma vida simples. Né? Então é bem interessante esse livro, que está mais difícil aqui para guardar. Deixa eu tirar outro, que aí já fica mais fácil. Aqui nós temos
Esse livro aqui é Um Mundo Mágico do Senhor dos Anéis, Mitos, Lendas e Histórias Fascinantes. Esse livro eu ganhei do meu padrinho de Crisma. Tô ainda devendo, não li, mas quando eu ler esse livro aqui, com certeza vai sair uma resenha aqui do canal, tá? Acho ele com uma pegada bem interessante, que eu li aqui na contracapa. Temos, eu vou tirar os 3 logo, Ferreiro de Bosque Maior, uma historinha infantil aí do J.R.R. Tolkien. Acho que não vai ficar em pé sozinho. Temos Ferreiro de Bosque Maior. Ele tem um soft touch, as capas que fica muito legal isso. Mestre Gilles da Aldeia, que na época que eu li ainda era Mestre Gil de Ram. A tradução era essa. Eu li numa outra edição um pouco maior, um amigo do trabalho acabou me emprestando, e eu lembro que eu li em uma noite o Mestre Gil de Ram. Roverando. Excelente livrinho para as crianças, cara. Esse aqui eu, no caso, sou professor, então ia acabar lendo para as crianças, né, do primeiro ano. Muito legal, Roverando. Cara, vale muito a pena vocês terem esses 3 livrinhos aí em casa, seus filhos. Recomendo. E também, se você não tiver filhos, no caso, mas recomendo você tê-los também, que é muito interessante para você entender cada vez mais a mente do Tolkien nesse imaginário. Esse livro aqui, eu não coloquei ele junto dos outros livros porque ele não faz parte do imaginário de Tolkien da Terra-média. Esse livro aqui é a Batalha de Maldon. Então o Tolkien ele escrevia também outros livros sobre história. Então você tem a Batalha de Maldon, você tem, no caso, ele fez se não me engano, um poema sobre a queda de Arthur, né, do rei Arthur. Ele tem também a história do Beowulf. Tem outras obras do Tolkien, então por isso eu deixei ela mais afastada, para não ficar tão colado aqui no imaginário, que é uma obra diferente do Tolkien. A capa de trás aqui também é uma obra bonita, né? Ainda não li, tá? Aqui é a Batalha de Maldon, ainda não li. Aqui eu deixo como lembrança, né? Tenho 3 DVDs de O Senhor dos Anéis, tá? Vou botar eles aqui um lado do outro. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Tá? São DVDs simples, né? Eu não tenho nem aparelho mais de DVD, mas eu deixo aqui como uma lembrança, né? Na época que eu maratonava bastante. Esse livrinho aqui é muito bacana vocês terem. Senhor Boaventura é uma obra infantil, né, do Tolkien, mas que é bem interessante, assim, para leitura para criança é sensacional. Eu, como sou professor, então eu tenho esses livros também voltados para as crianças, né, fazer algum trabalho ou então uma leitura, praticar a leitura. Uma leitura muito simples, né? É bem interessante, Senhor Boaventura. Vale a pena vocês terem aí na casa de vocês. E se você só apenas gosta do Tolkien, também vale a pena para você ter mais uma obra dele. E aqui, talvez um dos tesouros dessa coleção, não vai caber aqui em pé, é O Hobbit Anotado. Tá? O Hobbit Anotado acho que foi a última aquisição dos livros do Tolkien que eu tenho. É muito bacana, é uma obra que eu ainda vou ler, tá? No caso, eu já tinha lido o Hobbit, mas com essas notas aqui que eles colocaram, eu acho bem interessante a gente parar e ler um pouco sobre isso. Tem as ilustrações. Eu li nessa edição aqui, que a capa do livro era o Smaug nesse desenho aqui, né? Muito bacana. Então, recomendo a todos que vocês comprem o Hobbit Anotado. Eu não lembro se tem o Hobbit Ilustrado, tá? Não lembro se a HarperCollins tem essa coleção, mas eu vi em algum lugar Hobbit Ilustrado, não sei se era a versão inglesa, mas também pretendo adquirir futuramente, tá? Então, assim, vocês veem que o meu espaço aqui na prateleira ele tá acabando, né? Então, provavelmente eu vou ter que descer os livros aqui de literatura clássica, vou ter que descer aqui mais uma prateleira para botar mais coisas de Tolkien aqui embaixo. Porém, essa é a minha pequena coleção, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos, com quem gosta principalmente de Tolkien, para mais informações e mais vídeos aí que a gente vai lançar futuramente aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.